eu sou Anandya Vikal, ciclo de Osho, um mestre indiano, e me sinto preparado para passar isso para vocês. Busquei em diversas fontes, fui umbandista, fui kardecista, ou seja, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Frequentei diversas igrejas evangélicas, frequentei Seixonaí, conheci a Rosa Cruz, fiz cursos em diversos lugares, inclusive Pró-Vida, e nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado à meditação, desde o momento em que conheci o meu mestre, que é Osho. Eu vou começar com uma coisa muito simples, mas que é fundamental para nós darmos início a essa série. Nós somos constituídos por três partes importantes. O corpo, que você está vendo aqui, né? A mente e uma coisa que nós desconhecemos, mas existe, está diluído aqui, que é a essência. O objetivo principal da meditação é você chegar até a sua essência. A essência, você não tem como determinar o que ela é. A essência é uma coisa apenas que você pode vivenciar. Então, tudo que se falar sobre essência é bobagem. Nós temos que vivenciar isso. E para que você vivencie isso, é necessário se aproximar primeiro do corpo. Nós, logicamente, estamos vivendo neste corpo, mas tem uma grande distância com relação ao corpo. Distância por quê? Porque nós às vezes não gostamos do nosso corpo, não gostamos do nosso cabelo, não gostamos do nosso nariz. As mulheres, principalmente, têm um grande problema com relação a estar gorda. Então, existe uma briga com relação ao corpo. Nós temos que nos tornar amigos de nossos corpos. Para se tornar amigo, você tem que se aproximar dele. Se aproximar dele é tocá-lo, né? Sempre que você for tomar banho, procure tocar o seu corpo, sentir o seu corpo, perceber o seu corpo. Essa é a ideia. Quando você olha no espelho, procure olhar para a sua face, olhar para os seus olhos. Quando você for fazer alguma caminhada, preste atenção no movimento que o seu corpo faz. Preste atenção, observe o que acontece dentro de você. E isso deve ser uma constante. Não é só no momento em que você caminha. Procure observar o seu corpo em todos os gestos que você faz. Fazer este movimento aqui sem prestar atenção no seu corpo é uma coisa. Quando você presta atenção, algo acontece aqui que você sente, que você percebe. Nós temos também a mente. A mente já é um pouco mais complicada, apesar de que ela é mais fundamental que o corpo. Por que mais fundamental que o corpo? Porque tem um motivo. Veja bem, 90% das doenças nossas são psicossomáticas, ou seja, através da mente você somatizou isso em seu corpo. Dizem os cardiologistas que 90% das pessoas que frequentam os consultórios não têm doença física, tem doença psicológica. Então, é muito importante conhecer a mente, mas conhecer a sua mente. E isso será um trabalho que iremos fazer aqui no vídeo, né? Para que nós venhamos a conhecer, então, mais a nossa mente, que é o ponto fundamental nosso nestes vídeos. Mas, inicie pelo corpo. Comece pelo corpo. Tente se aproximar do seu corpo. Observar as reações que há no seu corpo. Sem se preocupar com nada. Não tem que ter uma preocupação se está certo, se está errado. Se é julgamento, não tem nada a ver. Mas se preocupar com o corpo
Preocupar no sentido de estar observando como é que acontece tudo isso dentro de você. É muito importante essa aproximação, porque sem essa aproximação com o corpo, não conseguiremos uma aproximação com a mente. E o fundamental para nós descobrirmos nossa essência, é primeiro, conviver bem com o corpo. E segundo, conhecer a nossa mente. E isso é um trabalho longo. Não espere que é um trabalho curto, não. Por que é um trabalho longo? Porque nós não temos noção nenhuma. Ou melhor, não noção. Nós estamos tão identificados com a mente que não existe distância para você ver a sua mente atuando. Você sempre encontrará uma justificativa, mas não vai conseguir ver a sua mente atuando. Se você assistir os vídeos e ao mesmo tempo ir praticando no dia a dia mesmo essa observação, com certeza você vai descobrir no futuro a sua essência. Esse é todo o propósito dessa série de vídeos. Uma outra coisa que eu quero deixar claro: não haverá comentários aqui, mas no final do vídeo estará meu e-mail e você pode mandar alguma sugestão, pode mandar alguma pergunta, pode mandar suas dúvidas, que eu com certeza ou responderei por e-mail ou incluirei em vídeos que irei fazendo de forma que esclareça esses pontos. Um dos objetivos principais do vídeo é facilitar a compreensão deste caminho, o caminho de estar presente no momento, ou de estar presente. Se você consegue essa observação do seu corpo, da sua mente, você vai conseguir mais harmonia, mais tranquilidade, você vai conseguir alegria, você vai conseguir uma integração, você vai ser íntegro. E isso começa a ocorrer a partir do momento em que você começa a praticar essa observação. Acho mais um ponto importante a ser falado é com relação à observação. Observação é você olhar para uma determinada coisa sem julgamento. Não é difícil, veja bem, você já faz observação. Você observa o trânsito na sua rua, você observa uma moça passando, um rapaz passando. Ok, é a mesma coisa, só que você vai observar você mesmo, vai observar o seu corpo, vai observar a sua mente. E o ponto importante é que não haja julgamento. E isso eu vou deixar mais claro nos próximos vídeos. Por que não haver julgamento? Tenho a impressão que estas poucas coisas que eu falei já são o suficiente para você praticar a observação do corpo. E breve estaremos com um novo vídeo. Eu pretendo dar uma sequência a esses vídeos, por exemplo, a sequência semanal, ou quinzenal, ou mensal, para que vocês possam estar progredindo de acordo com os vídeos que eu vou fazendo. Eu, durante a vida toda, já tenho 64 anos, investi muito nisso. E hoje eu gostaria de deixar registrado aqui no vídeo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheci, e me sinto em débito com as pessoas, principalmente as pessoas próximas de mim. Por isso estes vídeos, a série de vídeos, é uma contribuição minha para aquelas pessoas que ainda não descobriram a essência da vida. No primeiro vídeo, falei da amizade com o corpo, da aceitação do corpo, que é muito importante.
Hoje vamos falar de algumas técnicas para que você possa desbloquear energias que estão paradas por traumas, por conflitos. São técnicas simples, coisas que você pode estar fazendo sem necessidade de ter um horário programado. Se for programado, melhor ainda. A respiração é uma coisa muito importante nesse caminho, o caminho da meditação. Você pode começar com a respiração, estando sentado. Procure respirar profundamente, de tal forma que seja lento e que chegue até os órgãos genitais. Procure preencher bastante o pulmão, aprofundando cada vez mais essa respiração, até chegar o momento em que você percebe que ela chega até seus pés. Como que você percebe? Quando começa a formigar, uma sensação de formigamento na ponta dos dedos dos pés. Aí é uma respiração profunda. Sempre que você inspira lentamente e profundamente, depois expira lentamente. Esse processo deve ser feito durante pelo menos uns 15 minutos. Depois de 15 minutos, você então para de respirar, vai para a respiração normal, né? E observa o que está acontecendo no seu corpo físico. Isso realmente vai liberar diversas tensões que você tem, vai te dar mais paz, vai te dar mais harmonia. Uma outra técnica muito simples é você subir uma rampa assim de uns 200 metros quadrados, uma rua que seja bem inclinada, né? Uma aclive, né? E que você vai subir rápido, não pode ser lento. Você vai sentir um certo desconforto respirando aqui no tórax, mas esse é o trabalho. E durante essa caminhada, você vai trazer na sua mente todos os conflitos, traumas que você sentiu em toda a sua vida. Você pode até falar isso com você mesma, ou apenas pensar, trazer isso. Depois, quando você chegar no topo dessa rampa, você então desce. Aí nesta descida, você vai falar de amor, de paz, de harmonia, de alegria. Você vai então perceber que dentro de você vai surgir uma emoção muito forte e provavelmente você vai chorar. Isso faz com que libere tensões, conflitos, traumas de toda uma vida. E é uma técnica muito simples. Uma outra coisa que você pode fazer, que é também fácil, correr parado, ou seja, correr no mesmo local, sem sair do lugar, né? Você pode correr de 10 a 15 minutos e depois sentar ou deitar num sofá de forma que você possa estar confortável e aí observar o coração batendo fortemente, observar a transpiração, observar esse processo de retorno do corpo a uma tranquilidade. Isso também ajuda nos traumas que você possa ter sofrido. Existem técnicas, por exemplo, o shiatsu, que o terapeuta com os dedos, ele pressiona esses nódulos que vão formando no nosso corpo, e isso vai liberando energia presa por motivos diversos. E isso também é uma forma de liberação. Quando você faz essas pequenas técnicas, onde você não precisa pagar ninguém,
você também vai estar liberando esses traumas. Agora, se você quer ir mais fundo ainda, existem CDs de meditação ativa. Veja bem, tem meditação passiva e meditação ativa. Meditação passiva é aquela que você fica paradinho, quietinho, todo mundo vê Buda meditando dessa forma. Não é isso. Meditação ativa, onde há movimento corporal. Então, existem diversos CDs que você pode estar adquirindo e fazendo técnicas mais profundas, mais longas, né? Técnicas de 1 hora, por exemplo, onde você aprofunda mais este processo. Se você fizer essas pequenas técnicas que eu falei durante 3 meses, pelo menos umas 3 vezes por semana, com certeza você vai ter resultados. Uma coisa muito importante é estar observando qualquer processo dentro de você, mas sem nenhum julgamento. Ou seja, sem contar uma história para você. Apenas observar esta energia. E se você fizer isso com muita atenção realmente, você com certeza perceberá que haverá um desbloqueio destas energias. Quando eu disse que você pode se sentir mais alegre, mais feliz, não é que você vai agora se esforçar para ser alegre, ser feliz. Essa alegria, essa felicidade, essa harmonia, ela tem que acontecer dentro de você. Ela tem que vir de dentro de você. Você, na verdade, se surpreende em determinadas situações em que você está mais tranquilo, mais harmonizado e que normalmente você não estaria. Uma outra coisa interessante é que as pessoas vão perceber uma diferença em você, na sua expressão, vão achar você mais bonita ou mais bonito, só porque você conseguiu essa harmonia interna, essa harmonia no corpo físico. Mas volto a repetir, se não houver intensidade, totalidade e uma dedicação na mente, os resultados não virão. Bom, eu disse para você ter totalidade, intensidade. Se você realmente fizer as técnicas 3 vezes por semana, durante os 3 meses, com certeza, nos próximos vídeos, quando eu aprofundar sobre o caminho da meditação, você então vai compreender. Caso contrário, eu estarei passando apenas uma informação para você, não será a sua experiência. Então é muito importante a sua dedicação, é muito importante a intensidade, é muito importante a totalidade. Totalidade quer dizer, você está com a sua mente, com o seu corpo, com a sua emoção nisso que você está fazendo. E aí com certeza os resultados vão aparecer. Ok. Além do corpo físico, nós temos mais 6 corpos. É necessário nós entendermos que existem esses corpos, porque senão não vamos conseguir entender a mente. Por isso hoje vou falar da constituição dos corpos. O corpo físico ele é constituído até os 7 anos, mais ou menos. A própria natureza se encarrega para desenvolver o corpo humano. Neste período, os outros corpos já existem como semente. O segundo corpo, o corpo etéreo, também é desenvolvido pela própria natureza. Ele é o corpo emocional, onde desenvolve as nossas emoções, sendo que o sexo, que é atingido por volta de 14 anos, é a maior emoção que nós podemos sentir. O corpo etéreo é aquele que é utilizado no hipnotismo. Quando o sujeito hipnotizador te dá uma maçã para comer uma cebola para comer e diz que você está comendo uma maçã, ele está sugestionando
o segundo corpo, o corpo etéreo. Ou seja, ele é muito sugestionável. Os alunos de medicina, principalmente quando estão estudando as doenças nos primeiros anos, né, podem sentir os sintomas da doença. Isto é o corpo etéreo que tem essa função. Em meditação também, às vezes você faz uma técnica de meditação, está sentado, relaxado, tranquilo, e sente o corpo saindo, sente como se você estivesse levitando. E quando você abre os olhos, vê que você está no mesmo lugar, isso é o corpo etéreo que você está percebendo. Assim como na meditação, às vezes, nós sentimos uma expansão, como se nós ocupássemos a sala toda com o nosso corpo físico. Na verdade, não é o corpo físico se expandindo, mas sim o corpo etéreo se expandindo. Já o terceiro corpo, ele não é desenvolvido naturalmente. O terceiro corpo é o desenvolvimento da razão, do pensamento e do intelecto. A sociedade, a educação e a cultura é que desenvolvem o intelecto. Lógico que tem que haver uma aplicação sua, de que você goste realmente de usar raciocínio, lógica. Aqueles que desenvolveram bem a lógica, por exemplo, né, podem gostar de matemática e considerar matemática como se fosse um divertimento. Einstein considerava a matemática um divertimento. Se você apenas desenvolveu o corpo físico, com certeza a única coisa que você vai apreciar da vida será comer e beber. Além disso, você não vai ter nenhum interesse. O desenvolvimento do quarto e do quinto corpo só é possível se você tiver interesse em desenvolvê-los. O primeiro, o segundo e o terceiro, como acabamos de ver, a natureza se encarrega do primeiro e do segundo, e do terceiro, a necessidade do trabalho, do estudo, faz com que você desenvolva o intelecto, desenvolva a razão, desenvolva o pensamento. A maioria da humanidade apenas chega até o terceiro corpo. Agora, aqueles que realmente querem atingir um pouco mais, podem desenvolver o quarto corpo. O quarto corpo é o que nós chamamos de parapsiquismo. É o desenvolvimento da telepatia, da clarividência. Se você desenvolver o quarto corpo, é possível você ir além do tempo e do espaço. Ou seja, você consegue ver coisas além do espaço e do tempo. O quinto corpo, espiritual, muito mais difícil ainda de conseguir atingir. E as pessoas que atingem o quinto corpo consideram que isso é o ápice, mas na verdade não é o ápice. Ainda existe o sexto e o sétimo corpo. Por sinal, sexto e sétimo corpo eu não vou falar, só no momento oportuno é que nós voltaremos a tocar nesse assunto. O quinto corpo é quando você se conhece espiritualmente. É aquela frase que tem em Delfos, né, em que diz: conhece-te a ti mesmo. Assim como Sócrates também repetia muito essa frase, conhece-te a ti mesmo. É quando você se reconhece, se conhece como um ser espiritual. E isso é necessário muito empenho, muita dedicação. Caso contrário, você não vai conseguir chegar a esse ponto. Nós podemos às vezes falar de espírito, de alma, de Atma, mas são palavras vazias. Elas não têm nenhum conteúdo, porque você não sabe o que é espírito. Você conhece apenas a palavra. Quando você atinge o quinto corpo, você então sabe o que é espírito. Sabe, ou seja, sua experiência não é uma informação. O que eu passo aqui, estou passando aqui nesse momento, são informações. Inclusive eu sinto dificuldade porque eu tenho que mais
ler, reler aquilo que eu já li, para poder passar, para poder colocar para vocês. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é você vivenciar isso dentro de você. Vivenciar a emoção, vivenciar este corpo físico, vivenciar o intelecto, perceber a sua mente funcionando, perceber a sua memória funcionando. E isso é só através da prática. Prática, quando eu digo, é uma única coisa, não tem outra. Chama-se observação. E observação sem julgamento. Porque quando você julga, você perde. Portanto, quando eu usar aqui a palavra prática, não pense vocês que é uma coisa complicada. Não, é apenas você estar se observando. E observando sem julgamento. Bom, a proposta minha aqui do vídeo é, aos poucos, ir colocando as coisas para que você entenda e que você possa, através da observação, descobrir aí em você isso que eu estou falando. Eu não posso transferir aquilo que eu sei como sabedoria, não como conhecimento. Eu não posso transferir para você. É você que tem que descobrir. E isso é um trabalho que você tem que fazer com você. Como eu disse, quem chegou até o primeiro corpo apenas, ele só tem nesta vida vontade de comer e beber. Se você vai avançando um pouco mais e você desenvolve bem o segundo, desenvolve e percebe ele, isso é importante. Não só desenvolver, perceber a emoção. Perceber a emoção como um corpo que você tem. Nós agregamos a emoção como se fôssemos nós. Não. A emoção é apenas um corpo que você tem. O intelecto também é outro corpo que você tem. Veja bem, se você consegue compreender isso, então você não vai se apegar que o conhecimento que você tem, o que você estudou, faz parte de você, não faz parte de você, faz parte apenas, vamos dizer assim, de um arquivo, né? Um biocomputador que você tem, onde você gravou essas informações. Mas, lembrando, as primeiras coisas que eu falei das técnicas, façam para que vocês possam já, através do corpo físico, perceber o corpo etéreo. E caso você venha a sentir algo que você não identifique, por favor, existe sempre no final do vídeo o meu e-mail, vocês podem fazer uso dele, que com certeza eu vou responder. Obrigado. Vamos falar hoje a respeito da tensão nos 7 corpos. E também a maneira como você transcende estes corpos. A tensão nada mais é do que a lacuna entre aquilo que você é realmente e aquilo que você pretende ser. E quando você tem uma tensão no corpo físico, ele vai refletir nos outros corpos. Por exemplo, se você é feio e quer ser bonito, haverá uma tensão. Você estará buscando no futuro ser bonito. E isso gerará uma tensão no primeiro corpo. Com relação ao segundo corpo, o corpo etéreo, a tensão é o fato de você não estar amando. Não amando no sentido de um relacionamento, amando no sentido de estar amoroso. É um estado em você. Então eu posso estar em contato com um cachorro amorosamente, um gato amorosamente, em contato com a porta amorosamente. Então, seria um estado em que eu estou. Uma disposição dentro de você de amor. Aí não haverá tensão.
No primeiro corpo, quando você começa a observar que tem esta tensão, a maneira de ir além dela é buscar sentir-se satisfeito da forma que você é. E quando isso acontece, você vai sentir um bem-estar físico que você nunca sentiu antes. Sentirá uma harmonia no seu corpo físico. Com relação ao corpo etéreo, o segundo corpo, se você não está amando, você poderá ter sonhos que se tornam pesadelos. Com relação ao terceiro corpo, a tensão são os desejos, as ânsias, não só desta vida, mas de outras vidas. Quando você consegue ir além de todos esses desejos, você transcende o terceiro corpo. Mas veja bem, como nós não conseguimos viver sem desejo, então o nosso terceiro corpo é muito tenso. E a única maneira de nós irmos além do terceiro corpo é ir além dos desejos. Por isso que todos os iluminados dizem que para você chegar à iluminação é necessário que você vá além dos desejos. Ou seja, para que você vá além do terceiro corpo. A tensão no quarto corpo são os pensamentos. Pensamentos contraditórios, pensamentos confusos e que geram uma mente confusa. Gera uma tensão no quarto corpo. A única maneira de nós irmos além disso é quando nós aceitamos todos os nossos pensamentos. Aceitamos quer dizer, você percebe que em um determinado momento você é contra alguma coisa, você tem pensamentos contra alguma coisa. Em um outro momento, você é a favor de determinadas coisas. Então, quando você consegue observar essas duas coisas acontecendo, pensamentos acontecendo a favor e contra, é que você pode ir além dos pensamentos. Ir além dos pensamentos é ir além da mente. Apesar que a mente, na verdade, ela é o conjunto de todos os corpos. Mas o quarto corpo é um dos que, assim como o terceiro, mais tensos que nós temos, porque nós vivemos dos pensamentos. Os pensamentos, eles às vezes nos apoderam totalmente. Nós não temos a liberdade de não pensar naquilo. Na verdade, nós somos pensados. Nós não pensamos, somos pensados. No momento em que você começa a observar esses pensamentos, ou seja, quebrar essa identificação, ou seja, ter uma distância com relação aos pensamentos, é que você começa a ir além do quarto corpo. Então, não haverá tensão. Uma outra coisa com relação ao quarto corpo. Nós consideramos que nós somos o pensamento. Se você estiver doente e eu disser, puxa, você está com aspecto que está doente, você vai considerar que eu estou me solidarizando com você. Mas, se eu disser que você está fora dos trilhos, você está neurótico, você não vai gostar. Por quê? Porque você vai considerar que você é seus pensamentos, você é a sua mente. Nós conhecemos o corpo e conhecemos a mente. Portanto, nós podemos nos desidentificar do corpo porque existe uma etapa a mais, que é a mente. Mas nós não conhecemos o que tem após a mente e, portanto, nós não conseguimos nos desidentificar da mente. Por quê? Porque nós consideramos que somos a mente. Se eu questionar um pensamento seu, você vai se irritar, você não vai gostar. Por quê? Porque você considera que eu estou, nesse momento, atingindo você. E não é verdade. Eu estou apenas falando do seu quarto corpo. No início, eu falei de 3 coisas. No primeiro vídeo, eu falei do corpo, eu falei da mente e falei da essência.
quando nós conseguimos não nos identificarmos com a mente, com o quarto corpo, nós começamos a caminhar para a essência. Esse é todo o objetivo destes vídeos. A tensão no quinto corpo é entre ignorância e sabedoria, não ignorância e conhecimento. Por quê? Conhecimento você tem através das escrituras, dos livros, mas conhecimento é apenas uma informação que você recebe. As escrituras, os livros indicam alguma coisa que alguém atingiu, mas não é a verdade. Está indicando. Para você conhecer a verdade e ter sabedoria, é necessário que você se exercite, ou seja, quando eu digo exercitar, é praticar a meditação. Praticar a meditação quer dizer observar sem julgamento. Então, quando você pratica, quando você se observa sem julgamento, você então vai acabar descobrindo quem é você. No quinto corpo é onde você atinge o ápice da meditação, ou seja, o ápice da observação. É observar dentro de você, é investigar dentro de você quem é você. Quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, ele está falando do quinto corpo. Quando em Delfos foi colocado também essa frase, conhece-te a ti mesmo, está falando do quinto corpo. Agora, conhecer o quinto corpo, conhecer quem é você, que você é um ser espiritual, é a maior conquista que um ser humano pode ter. Tem muitas pessoas que chegam até o quinto corpo e consideram que isso é o fim da jornada. Na verdade, ainda tem o sexto e o sétimo. Assim que você chegar no quinto, será possível você compreender então o que é o sexto e o sétimo. Por isso que desde o início eu venho falando que no momento oportuno falaremos. Ou seja, é necessário que vocês aí trabalhem dentro de si, observem sem julgamento para você chegar até esse ponto. Aí será possível dizer alguma coisa a respeito do sexto corpo. E por último, um pouquinho, né, que é possível falar do sétimo corpo. Ok, até a próxima. Vou falar a respeito da manifestação da energia nos diversos corpos. Manifestação de prana, energia da vida. No corpo físico, essa energia se manifesta através da respiração. Quando você inspira, você está respirando energia vital. Quando você expira, você está soltando a energia vital. A mesma energia que estava em você, eu inspirei, será a mesma energia que você vai inspirar quando eu expiro. A energia vital, prana, não é a respiração. Na verdade, a respiração contém o prana, contém a energia. Então, nós enxergamos a respiração do corpo físico como uma coisa só. Não são duas coisas opostas. Quando ela vem, simboliza vida, quando vai, simboliza morte. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos, um médico vem e dá um tapa no seu bumbum para que você inspire. E quando nós morremos, a última coisa que o corpo físico faz é expirar. Então, no corpo físico, a entrada e saída da respiração é a entrada e saída da energia, de prana, energia da vida. No segundo corpo, no corpo etéreo, a movimentação da energia são as influências. Influências que nós recebemos e influências que nós causamos. Por exemplo, você conheceu alguém agora, você se aproximou dessa pessoa, não conversou com ela ainda,
mas sente alguma coisa negativa ou sente alguma coisa positiva, isso é influência do nosso segundo corpo. Nós podemos chamar essa influência de amor ou ódio. É a polaridade do segundo corpo. Para nós irmos além do segundo corpo, é necessário que nós aceitemos tanto o amor como o ódio. É muito fácil nós aceitarmos essa influência positiva, como o amor, o gostar. Agora, quando é o ódio ou o não gostar, normalmente nós não aceitamos. Para nós irmos além do segundo corpo, é necessário que esteja claro para nós que isso é apenas as influências que tem no segundo corpo. Apenas isso. O terceiro corpo, o corpo astral, no primeiro nós tivemos a respiração, né, que entra e que sai. No segundo, nós temos as influências. No terceiro, é o magnetismo. No segundo, está relacionado àquilo que você sente do ambiente, das pessoas, a influência que você sente. No terceiro corpo, está relacionado com você. É o magnetismo seu, ou seja, a força que você tem dentro de você. Por exemplo, quando você vai levantar um peso, você não pode estar expirando, porque o magnetismo seu está indo embora. Para que você levante um peso, é necessário que você inspire, retenha, aí você tem todo o magnetismo seu dentro do seu corpo e você pode levantar a pedra. O magnetismo é a energia, assim como a respiração, que entra e que sai. Essa é a respiração, o movimento da energia no terceiro corpo, no corpo astral. Uma outra característica no terceiro corpo é que tem dias, tem momentos que você está poderoso, você desafia até Deus. E tem dias que você tem medo até de uma sombra. Isso é o magnetismo funcionando dentro de você. Se você puder estar apenas observando que isso faz parte do terceiro corpo, você então tem a possibilidade de transcender, de ir além, de ir para o quarto corpo. Quando você puder ser apenas uma testemunha, testemunha quer dizer o observador sem julgamento dos pensamentos, você então vai transcender o quarto corpo, o corpo mental, e aí chegar no quinto corpo. Veja bem, no quinto corpo existe uma dificuldade maior para nós entendermos como que funciona. No quinto corpo não é algo que acontece para você. No primeiro, a respiração acontece em você, para você. No segundo, a influência acontece em você, para você. No terceiro, o magnetismo é com você. No quarto, os pensamentos também é com você, entra e sai pensamento. No quinto, é a vida e a morte. Então, a vida ou a morte não é com você que acontece. No quinto corpo, você então vai conseguir observar que a vida é algo que vem até você e que vai embora. É um vai e vem. A vida não acontece para você. E isso é uma das coisas mais difíceis de a gente aceitar. Então, na verdade, no quinto corpo você descobre que vida e morte são apenas o vai e vem da energia. Aceitar a vida e aceitar a morte como polaridades do quinto corpo é muito difícil. Mas a partir do momento em que você aceita isso, você então transcende o quinto corpo. Uma outra coisa muito importante que acontece. Os mestres dizem sempre que se você estiver meditando, um dia você vai deparar com uma sensação, uma percepção de que você vai morrer. E que se você conseguir observar isso,
realmente você vai dar um passo muito grande. Isso quer dizer que quando você estiver no quinto corpo e você conseguir observar a morte chegando e você continuar ali observando, você dará um passo para chegar ao sexto. Se eu não me engano, Ramana teve um processo assim. Ele sentiu que ele ia morrer. Ele permaneceu então deitado, olhando, esperando que a morte acontecesse. E ela não aconteceu. E aí houve uma grande transformação em Ramana. A mesma coisa pode acontecer para você. Você estar meditando 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos e de repente, em algum momento, você sente que você vai morrer. Certeza absoluta que você vai morrer. Não porque você está sentindo uma dor, mas existe claramente dentro de você a sensação, a percepção que você vai morrer. Se você conseguir observar apenas isso, você dará mais um passo. E esse passo, às vezes, é definitivo para você chegar, então, ao sexto corpo. Veja bem, esse vídeo aqui conclui, fecha, né, a série de vídeos sobre os corpos. Se você conseguir compreender isso, mas muito claramente, e compreender e, quando estiver acontecendo, você observar apenas aquilo acontecendo, nós atingimos o objetivo desta série de 5 vídeos falando sobre os corpos. Nós somos necessários, ou seja, nós temos que estar observando, nós temos que estar participando desse caminho até o quinto corpo. Porque a partir daí não está em suas mãos o que vai acontecer. Haverá, na verdade, uma entrega. E essa entrega é a coisa mais difícil a ser feita. Mas isso nós voltaremos a falar num próximo vídeo. Ok.